Só um vídeo muito rápido passando pelos assuntos pra gente fechar esse dia 15. Primeira coisa, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos para a posse de Trump, tá? Gonê, então, falou que há risco de fuga do Bolsonaro e que a situação não revela necessidade básica, urgente e indeclinável para se permitir a saída do presidente do país. Bem, perfeita decisão, né, pessoal? Assim, realmente, ir numa festa no exterior, isso é motivo para... O Lula, quando estava preso, o Lula não pôde nem ir ao enterro do irmão, que aí é uma questão básica, né? Agora, o Bolsonaro querendo ir em festa de terceiro, de um cara que ele conhece há, sei lá, 7 anos. Pelo amor de Deus. Aí tá aqui no Globo, Malu Gaspar, Alexandre de Moraes deve seguir PGR e negar ida de Bolsonaro à posse de Trump. Bem, ainda sobre esse assunto, os bolsonaristas estão soltando foguete, porque saiu um artigo hoje no Wall Street Journal dizendo que pessoas próximas da próxima administração do Trump falaram que essa recusa do judiciário brasileiro a permitir o Bolsonaro aí na posse do Trump tá, na verdade, machucando já as frágeis relações que o Brasil tem, né, que o governo esquerdista do Brasil já tem com a próxima administração do Trump. E que o próprio Trump traça paralelos dessa situação que o Bolsonaro está vivendo, que ele fala que é uma caça às bruxas, né, de cortes estaduais e federais que ele sofreu nos Estados Unidos, e ele enxerga um paralelo nisso na situação que o Bolsonaro está vivendo no Brasil. E aí, abre aspas aqui para a pessoa que falou em off para o Wall Street Journal, tá? Ela falou, olha, a pior maneira do governo Lula iniciar uma relação com a administração Trump é usar o aparato governamental contra o seu adversário político, né? É de uma imbecilidade, agora vem o meu comentário aqui, é de uma imbecilidade tão grande isso que a pessoa falou, porque não diferencia poder judiciário, Ministério Público do governo, né? Ou seja, o Lula sai e o Alexandre de Moraes continua ministro do STF. Aliás, o Alexandre de Moraes não foi colocado no STF pelo Lula. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E a pessoa joga como se tudo fosse coisa do mesmo balaio, né? Ou seja, trata o Brasil como uma republiqueta de banana, né? Como se não tivesse tripartição de poderes aqui, etc. Ainda diz assim, que o Trump está aberto a usar tarifas comerciais para pressionar o Brasil e outros países que estejam praticando lawfare esquerdistas, usando cortes para derrubar oponentes. Isso aí, pessoal, em abril do ano passado, o UOL já noticiou que o Eduardo Bolsonaro e aquela comitiva que eles estavam articulando punições contra o Brasil e tal. Então, isso agora vem com muito mais força com o Trump na presidência. Agora, assim, qual é a perspectiva do Brasil em relação a isso, tá? Primeiro, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Quase um empate, tá? Mas no final do ano teve um leve saldo em favor dos Estados Unidos. Ou seja, numa guerra tarifária, né, os Estados Unidos levantam barreiras contra o Brasil levanta barreiras tarifárias contra os Estados Unidos. No final das contas, os Estados Unidos seriam os perdedores disso. Outra coisa, o Brasil é relativamente pouco exposto aos Estados Unidos, né? Na verdade, para cada $3 que o Brasil exporta para a China, o Brasil exporta 1 para os Estados Unidos. E no saldo, que é o mais importante, ou seja, se o saldo é positivo ou negativo, o saldo com os Estados Unidos é negativo, como eu falei, e com a China ele é amplamente superavitário. E aí tem mais uma coisa, o segundo maior parceiro do Brasil, na verdade, é a União Europeia. Se considerado o bloco, é a União Europeia e não os Estados Unidos. Então, o Brasil não é como o México, o Brasil não é como o Canadá, totalmente dependente. Se os Estados Unidos quiserem entrar numa guerra tarifária com o Brasil, não é um fim de linha para o Brasil. Mas nós temos que aguardar um pouco também em relação ao Trump, porque todo mundo já sacou qual que é o jogo dele. Ele late muito, né? Agora ele tem que começar a morder. Tá? E morder tem suas consequências, né? Porque os outros reagem, etc. Então, tem muita gente na fila aí sendo ameaçada pelo Trump. México, Canadá, Groenlândia, Panamá, a Europa. Então, são vários lugares. Vamos ver o que vai acontecer nesse próximo ano, tá? Bem, só para fechar aqui, pessoal, teve a questão da revogação da portaria, né, da instrução normativa lá da Receita Federal. A Haddad hoje afirmou que o governo vai publicar, daqui a algumas semanas, uma nova medida provisória, mas que vai ter lá expresso, né, que o Pix não será taxado, uma série de salvaguardas ali. Na verdade, continua tudo a mesma coisa, né? Na verdade, não ia ter taxação para o pequeno, etc. Mas agora eles vão colocar isso expressamente nessa nova medida provisória. Bem, agora, 2 observações sobre tudo o que aconteceu, esse turbilhão
Primeira coisa, esse vídeo do Nicolas, aqui tá 177 milhões, né, mas já passou de 220 milhões. Isso aqui é muito importante, nós vamos ter que discutir muito isso aqui, porque significa que Mark Zuckerberg mandou um recado para o governo, tá? No meio da confusão ali, da briga da Meta com o governo, a Meta intimada pelo governo para prestar esclarecimentos, etc., o Mark Zuckerberg mandou um recado pro Lula, né? Ele pegou um vídeo de um adversário político do Lula e colocou o vídeo para ter 50 vezes o alcance convencional, né, dos outros vídeos do Nicolas, e inclusive do vídeo do Nicolas lá no TikTok, que normalmente tem uma audiência parelha com o Instagram, mas a gente mostrou dessa vez TikTok do Nicolas com 6 milhões de visualizações, Instagram com 256 milhões de visualizações, ou seja, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, é muito mais que a população do Brasil, inclusive, né? Teria que ter gringo assistindo isso aí. É óbvio que o Zuckerberg, não sei se ele alterou, editou esse número, ou se ele tá mostrando repetidamente para os brasileiros, eu sei lá o que ele fez aí, tá? Mas o fato é que isso aqui não é orgânico, né? Até porque já passou e muito. A população brasileira que acessa o Instagram é 70 milhões, 80 milhões de pessoas, assim, num dia, 70 milhões de pessoas, ou seja, é como se cada brasileiro tivesse assistido esse vídeo 3 vezes, não faz nem sentido, né? Houve algum comando lá da Califórnia no algoritmo para gerar isso aqui. E aí isso gera, inclusive, outro questionamento. E se o Zuckerberg quiser fazer isso aí no julgamento do Bolsonaro? E se o Zuckerberg quiser incendiar o país com outras questões do dia a dia do governo, quiser alterar o resultado das eleições do Brasil, ou seja, fazer uma intervenção, fazendo campanha para o candidato bolsonarista em 2026, isso aqui coloca uma série de questões na mesa, as coisas vão pegar fogo esse ano na política no Brasil. E aqui, pessoal, não confunda, tá? Porque nunca foi sobre Pix, sobre nada disso, né? Paulo Guedes, inclusive, deu declaração lá no governo Bolsonaro, chamou coletiva e falou para todo mundo que queria tributar o Pix mesmo, criar uma nova CPMF. Fez a transação, o tributo já vem descontado no ato. Eu mostrei o vídeo do Paulo Guedes falando isso no vídeo anterior, então eu não vou repetir isso para vocês. Agora, o que eu trago de novo tá aqui: Receita fiscalizará transações pelo Pix a fim de identificar transações irregulares, tá? Matéria do dia 13 de novembro de 2020. Então, na verdade, ou seja, baixado pelo governo Bolsonaro isso aqui. Ou seja, nunca foi objeto essas instruções normativas da Receita, etc. Inclusive, essa instrução de hoje, né, que foi revogada hoje, ela, na verdade, afrouxava, em certa parte, a fiscalização. Antes, qualquer coisa acima de R$2.000 já ia lá para o crivo da Receita, né? Já era enviada a informação para a Receita, e acima de 6 mil para pessoa jurídica, né? E os novos limites passaram a ser mais frouxos, né? Agora seria só transação acima de R$5.000 para pessoa física, e de pessoa jurídica passaria de 6 para 15 mil, ou seja, só acima de 15 mil que se noticiaria. Mas nada, eu só estou provando o ponto aqui de que nunca foi sobre o Pix, etc. É sobre guerra política, tá? E o chumbo vem grosso por aí, porque donos de Big Techs aí estão alinhados com a extrema-direita lá do Trump e tal, dispostos a derrubar governos. Ele avisou, né? Governos na Europa e na América Latina.